Olá, meninas, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o gênero debate e vamos ver alguns argumentos, algumas formas de argumentação que são utilizadas dentro desse gênero, tá? Deixa eu partilhar aqui com vocês a nossa tela, para que a gente identifique o gênero em si. Primeiro, vamos entender qual é o objetivo da nossa aula. Hoje nós vamos analisar em textos argumentativos, reivindicatórios, propositivos, os movimentos argumentativos, que são sustentação, refutação e negociação, avaliando a força dos argumentos utilizados. Então, nós vamos entender o que é um debate, nós vamos ver o que é sustentação, o que é refutação e o que é negociação. E, para tanto, nós precisamos aí entender cada um deles para que saibamos também onde utilizá-los. Não esqueça de, após assistir a aula, deixar o seu comentário no vídeo. E, em seguida, você ir lá no Frequência que eu posto no nosso grupo e deixar o seu nome lá para confirmar a sua presença. Inicialmente, vamos entender o que é o gênero textual debate. Você sabe o que é? Será que você já debateu algum tema com alguém? Né? A maioria de nós já utilizamos esse gênero no nosso dia a dia, em situações comunicativas, porém nós não paramos de utilizar, não paramos para analisar como fazemos e qual a melhor forma de fazer. Então, vamos ver um conceitozinho bem básico, para que aí você comece a pensar, eu já fiz isso, eu já utilizei esse gênero diversas vezes. Então, vamos entender o que é o debate. Ele é um gênero textual argumentativo. Se é argumentativo, tem aí o meu posicionamento, o meu pensamento, mas é oral, tá? Então, todo debate é feito de forma oral. E ele é caracterizado pelo discurso persuasivo, aquele no qual você busca convencer o outro, com temas polêmicos e opiniões antagônicas, opostas. É um debate. Nós temos pessoas que estão debatendo sobre determinado assunto. E é claro que dentro desse debate, vamos ter as opiniões antagônicas, vamos ter as pessoas que pensam de forma diferente. E, geralmente, esses debates acontecem em cima de um interesse coletivo e revelam posicionamentos e ideias. No debate, o que é essencialmente argumentativo, você tem a oportunidade de manifestar a sua opinião a respeito de determinado tema de maneira democrática. E aí, será que você já participou de um debate? Então, vemos, é um gênero textual argumentativo, de forma oral, tem um recurso aí de utilização do discurso persuasivo, no qual você trabalha com temas polêmicos, tem a questão das opiniões antagônicas e geralmente é sobre um assunto de interesse coletivo, né? Nós percebemos muito debate naqueles debates políticos. Eu acho que é o momento que nós temos mais contato com o gênero, digamos assim, né? Que pensemos, é os debates políticos, porque nós temos pessoas que estão discutindo sobre um tema de interesse público, que é a política, né? E a gente percebe que as ideias são bem diferentes. Debate é uma das formas mais efetivas de aprender, visto que obrigatoriamente pressupõe o diálogo, saber ouvir para poder falar e manifestar-se democraticamente. E vale salientar ainda que a expressão oral em um debate é muito importante. A forma como você se coloca tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser, digamos assim, persuasiva. Isso é muito importante. Então, dentro de um debate, a linguagem oral, ela precisa aí ser bem elaborada, para que você atinja o seu objetivo. E sabe, mas qual é o objetivo do debate mesmo? É discutir sobre um tema de interesse público, né? Trazer à tona questionamentos que mexem com a sociedade, tá? E fazer com que as pessoas reflitam a respeito desse tema. Então, veja, debater significa revelar nossa visão de mundo. Nós temos um tema, né, que é de interesse público, nós temos uma opinião sobre esse tema, e nós vamos discutir esse tema de modo a perceber, assim, as opiniões. E com o intuito aí de persuadir, convencer o outro a pensar da forma que eu penso. Dentro do debate, alguns recursos são utilizados para que essa oralidade tenha, digamos assim, fundamentação.
E ele é elaborado aí através do seguinte tipo de argumentação: argumentação por sustentação, refutação e concessão, que nós chamamos de movimentos argumentativos. Então, dentro do debate, nós vamos utilizar sempre argumentos, movimentos de argumentação, movimentos argumentativos, sustentação, refutação e concessão. São esses três que são utilizados com mais frequência dentro do debate. Vamos entender cada um deles. O argumento por sustentação é aquele no qual você posiciona-se favorável à ideia discutida, né? E esses argumentos alinham-se à opinião exposta. Nós temos aí um assunto, esse assunto é de interesse público, e você apresenta os seus argumentos sobre esse assunto. Isso é uma sustentação. A refutação, ela ocorre quando você contesta o argumento do seu interlocutor. É um debate. O meu colega, ele expôs o argumento dele. Eu, claro, que vou refutar, eu vou contestar o argumento dele. Eu vou dizer que eu não concordo e por que eu não concordo. E eu tenho um terceiro movimento argumentativo, que é a concessão. É quando você considera o argumento do outro para enfraquecê-lo e fortalecer o seu ponto de vista. Você diz que o argumento do outro é fraco, porque você pensa isso e isso a respeito desse assunto, tá? Então, vejam, argumento por sustentação. Nele, você posiciona-se favorável à ideia discutida e os argumentos alinham-se à opinião exposta, tá? Você coloca ali os argumentos em cima do que está sendo discutido. Já a refutação, você posiciona-se contrário à ideia exposta, né? Você é contrário àquilo que está sendo dito. E, para isso, você apresenta contra-argumentos, ou seja, você coloca argumentos que são contra aquilo que está sendo colocado. E a negociação, ela acontece quando você posiciona-se apoiando as posições em disputa, contrárias e favoráveis. Você pondera entre um e outro e usa aí um meio termo para a questão. A negociação é mesmo que concessão, né? Você ali não é que você discorde totalmente, mas você mostra assim, eu concordo, porém o seu argumento ainda é fraco, eu acho que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Isso é uma negociação. Você não anula totalmente o que o outro diz, mas você mostra que existe uma outra forma de pensar a respeito desse assunto que é melhor. Então, a forma como o outro pensa é fraca, a sua é que é válida, tá? Eu vou fazer com vocês a leitura de um artigo que trata a questão da maioridade penal, para que a gente veja o tipo de argumentação utilizada. Veja, o texto que nós vamos ler é de Renato Roseno. Por que um artigo de opinião? Porque é muito parecido com o debate. Você tem um tema que é de interesse público e tem alguém ali se posicionando a respeito desse tema, tá? A brutalidade cometida contra 2 jovens em São Paulo reacendeu uma fogueira, a redução da idade penal. Algumas pessoas defendem a ideia de que, a partir de 16 anos, os jovens que cometem crimes devem cumprir pena em prisão. Acredito que a violência pode estar aumentando, porque as penas que estão previstas em lei, ou a aplicação delas, são muito suaves para os menores de idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode gerar mais violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por isso, temos que fazer as ações, as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. Defendendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve uma experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência. Nosso sistema penal, como está, não melhora as pessoas. Sou contra, porque a possibilidade de sobrevivência e transformação desses adolescentes está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Para fazer bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e vontade. Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado, mas reduzir a idade penal é ineficiente para atacar o problema. Problemas complexos não serão superados de modo simplório e imediatista.
Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, de um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia, precisam sair do caminho que os leva até lá. A decisão agora é nossa, se queremos construir um país com menos prisões ou com mais parte da escola. Esse texto é do Renato Roseno, que ele é advogado na Centro de Defesa das Crianças e do Adolescente lá no Ceará, tá? Percebam que o tema que levou o Renato Roseno a escrever esse artigo é a questão da maioridade, a redução da maioridade penal de 18 para 16. E muitas pessoas apoiavam isso em razão de que houve aí um crime, né, que chocou a sociedade lá em São Paulo. E ele sempre fala que as pessoas defendem a ideia, né, porque eles acreditam assim que quem comete o crime tem que ser preso, independente da idade. Então, assim, não importa se tem 16, tem 17, tem 18, tem 15. Cometeu o crime, tem que ser preso. E essa é a ideia que é colocada pelas pessoas. Porém, o Renato, ele coloca aí uma contra-argumentação, né? Ele diz assim, que as pessoas acreditam que a violência está aumentando porque os jovens, né, os menores, estão aí praticando a violência. Mas ele diz o seguinte, que não, que é contra, porque o sistema carcerário do Brasil não é bom para transformar a vida das pessoas, né? Ele diz que assim, ó, em nenhum lugar do mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Então, o nosso sistema penal aqui não vai transformar esses meninos em uma pessoa pior. Ele também diz que é preciso fazer com que o ECA seja efetivamente cumprido. E ele ainda diz assim, que qualquer forma de impunidade, ela realmente é negativa, tem que ser atacado, né? Porém, não se pode ferir a lei. E a lei até hoje diz que é 18 anos, então não seria legal que se mudasse isso. Então, ele já coloca assim, jovens não precisam ir para a cadeia, eles precisam de caminho, né? Precisam sair do caminho que os levam até lá. Então, o tempo todo, Renato Roseno foi colocando aí contra-argumentos. O tempo todo ele foi mostrando que a forma de pensar de quem defende a redução da minoridade penal não é bom para a sociedade em qual nós estamos vivendo. E isso chama-se contra-argumentação. É você mostrar argumentos que são capazes de modificar o pensamento do outro, mostrando que aquela forma de pensar é errada, tá? Vamos ver, eu tenho aqui, de acordo com o artigo, qual é o argumento daqueles que defendem a redução da maioridade penal? Como eu já disse, eles falam que a pessoa cometeu o crime, né, tem que ser punida. Acredito que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei, a aplicação delas são muito suaves para os menores de idade. Ou seja, precisava de penas mais duras aí para as pessoas menores de idade. Isso é o que as pessoas dizem e é isso que o Renato Roseno está lutando contra. Agora que nós já temos a noção de debate e quais os argumentos nós podemos usar, tipo de argumentação, né? Que é a refutação, a concessão e a sustentação, vamos fazer um debate? Eu convido você a participar do nosso debate, da nossa aula, tá? Deixe seus comentários aí no vídeo e não esquece de colocar a sua frequência, seu nome na frequência da sala para validar a sua presença, tá? No mais, beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, gente, é só entrar no grupo da sala e me perguntar. Tá bom? Tchau, tchau, beijo, beijo.